As fantasias que embriagam. Cristo apresentou-se ao mundo como o Rei dos Reis e a encarnação do bem, mas era mau. Se não fosse mau, os cristãos não seriam sofredores. Por Cristo ser Rei dos maus, é que todos sofrem por serem maus também. Então, a interpretação é a seguinte: Deus mau, filhos maus. Deus bom, filhos bons. Se Deus fosse bom, poderoso, milagroso, que tudo faz e desfaz, não iria deixar de fazer filhos bons para fazer filhos maus. Portanto, está provado e comprovado que esse Deus é mau. E por isso, só fez filhos maus. E por serem maus, são sofredores. Por Deus ser mau é que não atende aos humildes, aos arrependidos, provando e comprovando a sua maldade, provando que é surdo, mudo e soberbo, e por isso não atende a ninguém, nem aos humildes arrependidos que pedem a remissão dos seus pecados, dizendo que não sabem o que devem e por não saberem o que devem, sofrem sem saberem o que estão pagando. Pedem remissão dos seus pecados, imploram humildemente, mas nem assim são atendidos. O que acontece? O que vem acontecendo há muito. O desprezo às religiões, que cada vez mais vão sendo evitadas pelos fiéis, que as cultuavam com amor, carinho e abnegação, na esperança de entrarem no reino do céu, e vendo sempre tudo ao contrário, no reino do inferno. Os que se fantasiam, os que se embriagam, não se pode pôr em conta, porque são embriagados, obsedados, magnetizados por essas ideologias sem proveito algum para o ser humano. E por isso todos no mundo de mal a pior. Como é que Deus Todo-Poderoso não enxerga isso há muito, fazendo sofrer o justo pelo pecador? E assim, essa grossa filosofia que embebeu os povos por um certo tempo, mas que vem perdendo prestígio há muito e cada vez menos aceita, pois quanto mais imploram ao Pai Eterno para o bem de si mesmos e de todos, mas todos sofrem numa prova evidente de que nada valem todas as religiões que se apresentam ao mundo. Eis a razão de haverem as descrenças, pois o crente é um caduco, a fé é do traidor e a esperança é a última que morre. Todos estão cansados de verem e sentirem os efeitos destas palavras feitas e adotadas pelos caducos, pelos embusteiros, para engrandecimento do embuste, fazendo com o tempo que a maioria dos iludidos se desiludam. É esta a chapa da maldade, o signo de Lúcifer. Os contos da carochinha embromam a plebe, encantam o conhecimento de si mesmos com esses mistérios, com esses enigmas, remanciando a vida desses sacrilegiadores, falsos profetas romanos, adoradores da luz de Lúcifer, enxergando pelo metal fogo, onde tudo de muito pega fogo e cada vez mais. No mundo, a pegar fogo e todos em transes de amarguras, com a vida penosa, onde não tem fim o desassossego deplorável e o inferno que vai dentro de todos. A desinquietação é muito grande, pelo descontrole, a falta de confiança em si mesmo e a falta de garantias em tudo. Sim, pois todos desconhecem o dia de amanhã e, por isso, pisando em falso, na dúvida de tudo, pedindo misericórdia, implorando o bem e só encontrando o desespero
no inferno que é esse mundo. Uns tantos ainda confiam nessa balofestia. Balofestia quer dizer imposturice, que não tem nada que se aproveite. Muito bonita por fora e completamente intragável por dentro. Assim vivem todos no mundo a caducar, desconfiando de tudo uns dos outros e às vezes de si mesmo. Encontram tudo falho, todos pisando em falso, por não encontrarem a verdadeira realidade sã, por não terem o descortino de princípio a fim daquilo que é real. Todo caduco não regula, não tem persistência nas coisas, nunca está satisfeito. Numa hora está alegre, outra hora está triste, aborrecido, enjoado, sentido com isto ou com aquilo, preocupado com isto ou com aquilo, com preocupações boas ou más, mas sempre num desequilíbrio proporcionado pelo embusteirismo, numa vida de doentes e sem esperanças. Tanto não tem esperanças que fracassam e morrem. O que é uma vida nestas condições? É um caos de misérias, cheia de encantos miseráveis, cheia de ludibriações para iludir os caducos e fazer com que eles tenham prazer de viver iludidos, traídos, traindo-se a si para depois renegarem o sofrimento. Caducos são perdidos e por isso aí estão no mundo sem saberem de onde vieram e para onde vão. Perdidos aí sem saberem dar soluções do porquê são assim, desse jeito, horrivelmente nesse mundo. Sem darem soluções, porque vivem do porquê tem vida, do porquê da sua verdadeira origem, do seu estado verdadeiro natural, sem saberem se é esse com que vivem e não se conformam, ou qual será, sem saberem porque o mundo assim é, sem terem a divulgação da origem de tudo completamente definida. Portanto, são caducos ou não são? São uns perdidos ou não são? Estão todos aí perdidos ou não estão? Do jeito que aí vivem, são caducos, são perdidos e nada são. Do jeito que vivem, não têm qualificação. Assim, esses infelizes que já têm conhecimento da escrituração, que trata da salvação eterna de todos, não devem perder tempo e sim ler dia e noite para alcançar o bem da imunização racional que embargará a deformação desses viventes para outra muito pior, que seria a formação de quadrúpedes, e depois de quadrúpedes, outra muito pior, que seria a de pedra. Já existem viventes que são como pedras, que custam a enxergar aquilo que está na frente dos olhos, de bom e de ruim. Só enxergam aquilo que já trazem nas entranhas e vivem a dizer: eu daqui não me removo, como se fosse senhores de si, com uma caduquice tão grande que nem sabem o que dizem, e muito menos o que veem. Pela sabedoria que existe nesse mundo, não adianta coisa alguma. Tudo isso pela falta de desenvolvimento racional do verdadeiro conhecimento, que é a imunização racional. Está por pouco tempo para que todos tenham o verdadeiro conhecimento de si mesmo, de todas as coisas divulgadas com base para o redígio sólido de todos, para o bom viver de todos e a salvação eterna de todos. Todos aí com a tábua da salvação nas mãos,
que é a imunização racional. Basta lerem para conhecerem a salvação eterna de todos, para ficarem imunizados e sentirem os efeitos da imunização racional, dando a todos riquezas e glórias eternas. Não é como muitos pensavam antes de lerem para conhecerem de fio a pavio a salvação de si mesmos e de todos. Uns interpretavam de um jeito, outros diferente, cada qual interpretando do modo que entendia, por não conhecer a escrituração da salvação eterna de princípio a fim. Agora, começando a tomar conhecimento deste bem, ficando convictos desta grande realidade em benefício de todos e vendo que perderam seu tempo por terem feito interpretações conforme lhes parecia. A imunização racional não é uma coisa alegórica. Alegórica quer dizer uma coisa fantasiada, uma coisa em que se perde tempo. A imunização racional é completamente diferente e independe das fantasias. Na imunização racional só existem realidades positivas lapidadas com realce de uma superioridade que não se pode interpretar como fantasia. Existem viventes acostumados com fantasias e palhaçadas e antes de conhecerem as coisas, ficam julgando a seu modo de verem como uma fantasia ou uma palhaçada, dizendo que no mundo nunca existiu isto e nem pode existir, e que isto só pode ser uma fantasia bem feita por um filósofo que esteja filosofando com o seu modo de interpretar as coisas diferentes dos outros. Com estes argumentos e uma infinidade de outros, fazem todas essas conjecturas sem saberem, primeiro, o que é a imunização racional, o que é o conhecimento de salvação eterna, para depois de conhecerem, virem a proclamar. É verdade, eu pensava uma coisa e ela é diferente, completamente diferente do que eu pensava. É um tesouro para a riqueza de todos, para a salvação de todos. Nunca se deve dar opiniões sem primeiro saber se estão certos ou errados, pois a vida é formada por essa massa que vive aprendendo até morrer, sem concluir o verdadeiro saber, porque de verdade nada sabem. Eis a razão do espanto desses bonecos que acham isto impossível, acostumados com essa vida de ilusões, vivendo iludidos por nada conhecerem de certo, não admitindo que um dia pudessem vir a conhecer o saber que dá a todos a certeza e a divulgação. Por viverem nessa vida de ilusões, pensam que tudo que aparece no mundo é só para iludir, pois a realidade do mundo ninguém soube definir e pensam que por isso nunca poderia chegar esse dia, mas irão verificar que agora chegou a salvação do mundo, a salvação eterna, para acabar com essa palhaçada e a ilusão desse mundo. Chegou a imunização racional para acabar com os iludidos, para acabar com as aparências e levar ao mundo a verdade das verdades. Aqui está o que achavam impossível, que é a salvação eterna do mundo, para acabar com as opiniões desencontradas, com as interpretações errôneas, por desconhecerem a escrituração. A mania dos adiantados e atrevidos desse mundo
é darem sempre as suas opiniões sem saberem se estão certos ou errados. Assim acontece com quem vive a caducar, com quem vive essa vida de caducos. Depois que lerem o que aqui está, chegarão às conclusões básicas e modificar-se-ão completamente como da água para o vinho, dizendo: é verdade, ninguém esperava semelhante coisa, ninguém podia imaginar que viessem ao nosso conhecimento a definição e a divulgação de tudo e de todos, de princípio a fim. E assim, louvando o racional superior, que sou eu mesmo, para vos dizer que chegou no mundo o que ninguém esperava, que é a salvação eterna de todos. Nessa vida sempre reinaram as grandes dúvidas de tudo e até da própria vida. Por nada conhecerem da realidade, por nada conhecerem de positivo, sem saberem definir de princípio a fim, com suas bases sólidas, o redígio do complexo ser virtuoso das coisas legais, sempre fazendo grandes mistérios, tendo a vida como um fenômeno da natureza, desconhecendo verdadeiramente o princípio e o fim, por desconhecerem também o verdadeiro natural das coisas. Viviam aí com todos os mistérios encruados, sem serem desvendados, fazendo mistérios de tudo, sem saberem definir o valor das 7 partes que compõem o mundo e que são Sol, Lua, estrelas, água, terra, animais e vegetais. Vivendo assim, nesse encanto, sem saberem desencantar-se e desencantar tudo isso, encontrando dificuldades para desvendar todo esse mistério e não encontrando maneira alguma para poderem dar solução de princípio ao fim de tudo e de todos. Então, vivem a dizer: a vida é esta mesma, como coisa que tivessem o conhecimento verdadeiro de tudo, dessa formação e o fim dela, o princípio do mundo e o seu fim, tornando-se enganados e enganando, muitas vezes convencidos que estão certos e que o mundo é esse mesmo, e as contradições sempre imperando, principiando pelo próprio ser, que vive em decomposição por não estar no seu verdadeiro natural. Não há estabilidade em coisa alguma, por já manterem todas essas confusões. Vivem nesse labirinto infernal, desentendidos por não se conhecerem, e do verdadeiro nada saberem. Só conhecem esse embusteirismo monstruoso que todos adotaram e adotam para viverem monstruosamente e sem estabilidade, vivendo como bichos, como um animal, e morrendo estupidamente como bichos e como animais, o valor da vida se tornando nulo em virtude das monstruosidades evoluírem e os desentendidos caducarem. É melhor que procurem conhecer e saber por meio desta escrituração racional o princípio e o fim de tudo, para a salvação eterna de si e de todos, porque é muito desagradável o vivente saber que, se não for imunizado, vai ter que nascer aí novamente para sofrer mais do que já tem sofrido, depois de ter em mãos todo este saber que pode embargar esse sofrimento e levar todos ao seu verdadeiro natural por meio da imunização racional. Todos no mundo estão perdidos, fora do seu natural, e por isso esse mundo é de sofrimentos, lágrimas, dores, queixumes, indecisões, infelicidades e desesperos, sem nunca terem a satisfação integral por serem vítimas do sofrimento de todas as formas e de todas as maneiras. Portanto, aos cegos de olhos abertos, é preciso dizer que leiam, para assim poderem sair
desse sofrimento, pois da forma que vivem não dá gosto, nem vontade, por ser uma vida de incertezas e de dúvidas, uma vida onde só brilha o mal e o meio é de desiludidos num mundo de ilusões. E assim, cegos de olhos abertos que já conhecem a escrituração de salvação eterna, procurem ler diariamente para se imunizarem o mais depressa possível. Da constância nasce o hábito, e do hábito, pelo conhecimento, a imunização racional. Sejam constantes em benefício próprio. Leiam sempre, porque se não lerem, esquecem e nada adianta. Um esquecido das coisas boas é um perdido. E quem vai querer esquecer a sua salvação eterna? Só mesmo quem não conhece ou não sabe onde ela está. Deixem de facilitar com esta coisa que diz respeito à grandiosidade de todos. Brilha o mundo com a imunização racional. Brilham todos com a imunização racional. E assim, brilhando o mundo e todos, entrando no caminho reto do tesouro dos tesouros, todos em glórias pela elevação da imunização racional, vibrando autenticamente pelas soluções serem todas de bem. Com a imunização racional, todos encontrando apoio em tudo que não esperavam, por estarem desiludidos há muito. Todos vencem com as regras gerais da imunização racional, por conhecerem integralmente a sua situação e a de todos, a do mundo e de todos os seus feitos, visíveis e invisíveis, findando-se as questões, sumindo os perjuros, os hipócritas e os fingidos, o mundo se tornando um paraíso como nunca pôde ser imaginado, nem idealizado, transformando-se num verdadeiro abrigo a todos que passaram a ter tudo definido e divulgado, vivendo assim completamente diferentes do que viviam, por serem imunizados, e o júbilo emanando sobre todos que conhecem a vida verdadeira e afastando a morte embusteira. No mundo acaba de chegar a todos o conhecimento e as razões do porquê da vida e a sua origem, a razão de o mundo e a vida estarem nessas condições. Estão aí todas as bases divulgadas, definidas, sólidas, cristalinas e brilhantemente explicadas para que realce o fulgor a todos para o bem, para a boa, sã e perfeita clareza de tudo. A escrituração não é aleijada como muitos antes de a conhecerem interpretavam. Coisa aleijada já chega a que existe no mundo. Quem não conhece não deve adiantar suas opiniões, não deve fazer desconjuramentos de coisa que não conhece, sem ter certeza do seu pensamento, para que depois, quando venha a conhecer, verificar que tudo é tão diferente, completamente ao contrário do que imaginava e do que pensava. Então, ficando convencidos de que são uns verdadeiros caducos, por viverem de acordo com o encanto desse mundo e assim terem que ser livres pensadores, pensando mais como bichos do que mesmo como um liberto do jugo animal. Agora surgiram renhidos passos gloriosos de todos que vão triunfando por meio da imunização racional, vendo o seu clarão de luz brilhar e sentindo os efeitos culminantes do plebo amado racional, convencidos de que eram uns perdidos e que, pelo julgamento das provas da imunização racional, estão salvos eternamente. Salvos eternamente porque sabem responder tudo tintim por tintim, sabem de onde vieram e para onde vão, sabem como principiou tudo, leram, conhecem
e estão convictos de que sabem responder todo o conhecimento da razão do mundo e dos seus seres. Afinal, completos de tudo, do verdadeiro conhecimento natural e da razão do embusteirismo animal, aptos a dar soluções claras, com bases sólidas e não misteriosas do porquê de tudo, com o conhecimento definido do realismo, sabendo porquê da matéria nada se aproveita e por isso tudo se acaba, tudo se destrói, tudo nasce, cresce, refloresce, multiplica e desaparece. Matéria, mentira, mal, e por isso enganados, enganando, encantados, espiritualizados, fantasiados e embusteiros. Para não passar por despercebidos de tudo, eu faço um comentário para advertir sobre certos pontos de vista, mas capitais, mais necessários, para a convicção de que todos devem ter sempre este conhecimento do porquê assim são. Estão aí os recursos para deixarem de serem como são e passarem a serem eternos pela imunização racional adquirida pelo conhecimento desta escrituração de salvação eterna. A libertação dos encantados. A vida é um copo sem fundo e sem base, que nunca souberam como foi constituída. Uns costumam dizer que a vida talvez fosse forjada por uma desventura e por isso são desventurados, desconhecedores de sua origem, sem saberem de que forma foram feitos. Sabem que têm vida e que essa vida não é vossa e perdem-na de uma hora para outra, sem esperar, e por isso é uma vida misteriosa. A origem é misteriosa, o mundo é misterioso, tudo cheio de mistérios, e por isso nunca poderiam chegar à conclusão da formação dessa vida. Vivem aí misteriosamente à mercê das fracas experiências que nunca puderam nem poderão chegar a desvendar esses mistérios para que possam conhecer a construção e a constituição da vida que sempre aí mantiveram em grande mistério. Então vivem os infantes a dizer: se o erro já vem do princípio, nós temos mesmo que ser errados, e tudo no mundo tem que ser errado também, pois se nós não temos certeza de nada, começando pela própria vida, que não é certa, e por isso perdemos-la sem querer e sem esperar, como podemos pensar que somos certos se estamos aqui dentro desta bola rolando até desaparecer? Libertem-se do jugo amargo com a imunização racional. O jugo amargo é dos condenados a sofrer e a morrer, que aí viviam sem ter o conhecimento verdadeiro de si mesmo para saberem se conduzir e se salvar. Afastem as ilusões patenteadas que fazem de todos um joguete, iludindo, enfraquecendo pelo poder das ilusões nesse dilema infernal. A vida se torna cada vez mais tormentosa, amargurada e aniquilada pela proporção da embriaguez das ilusões. As ilusões depravam e acabam com os iludidos, que não têm outro meio a seguir, porque não sabem ou não conhecem como e onde livrar-se desse mal. Mas os que têm o conhecimento da imunização racional, esses acabarão com a ilusão material e vão se libertando, salvando-se e ficando distantes das ilusões para sempre. Para isso é preciso apenas ler todos os dias para ficar dominado pela imunização racional e assim
as ilusões perdendo as forças do seu domínio e o vivente em marcha equilibrada, imunizando-se rapidamente, por vencer as ilusões e não ser vencido por elas. Então, sim, é considerado um verdadeiro desencantado, porque é mais forte que as ilusões. Passou de dominado a dominador, de mais fraco que as ilusões a mais forte e por cima das ilusões. Enquanto iludido, era um grande sofredor, e agora imunizado, um grande benfeitor. A imunização racional traz a regulagem de todos, o bem, o equilíbrio e a salvação eterna. Na vida da espiritualização está o magnetismo em cena, o foco das obsessões dominado pelas ilusões num desequilíbrio infernal, em modificações de temperamentos horríveis. Na imunização racional está o equilíbrio fértil, portanto, quanto mais depressa se imunizarem, mais depressa bem equilibrados estarão. Consequentemente, leiam todos os dias, que uma vez dominados pelo conhecimento, estarão imunizados, conhecedores de tudo e sabedores de tudo com precisão. Por isso, leiam quanto mais melhor. Não deixem de ler, porque irão esquecer o que leram, e depois de esquecidos, não podem ser imunizados. É preciso terem conhecimento integral, principalmente dos pontos de mais relevância, dos trechos de maior vibração do fundo racional. Por conseguinte, não se imuniza quem não quer, mas saibam que, quer queiram, quer não queiram, com o tempo todos serão imunizados. A necessidade faz com que os que não querem ler, leiam, pois as ilusões são tudo aquilo que desvirtua do bem para o mal, e quem quer o bem não o vai trocar pelo mal. Isto são máximas de recomendações, uma espécie assim de comunhão para aqueles que se descuidam da imunização racional e têm tanta vontade e necessidade de serem imunizados o mais breve possível, para se considerarem salvos eternamente. O tempo deve ser empregado para conseguir o conhecimento de salvação eterna de si mesmo por meio da imunização racional. Para mais depressa ficar imunizado, devem deixar de se preocupar com as ilusões e procurar o conhecimento da imunização racional para terem, pela imunização, as soluções do bem viver que estão no próprio vivente. Portanto, vencem os imunizados e são derrotados os iludidos. Quem conhece os dois caminhos deve seguir o certo e deixar o errado, pois quem vai pelo certo irá sempre de bem e quem vai pelo errado irá sempre de mal para pior. Será sempre um perdido e um derrotado em ruínas. O certo é o imunizado, salvo eternamente, porque tem convicção pela consistência da imunização racional, dado pelo conhecimento de redenção universal. Libertem-se, pois, do jugo amargo, para a glória das glórias de si mesmos, procurando o mais depressa possível ficarem imunizados. Todos vivem atrás de ficar bem e não mal. Está aí, pois, a imunização racional e com ela o bem. Quem já tem o conhecimento da escrituração de salvação eterna deve procurar se salvar o mais depressa possível por meio da imunização. Para esta solução é preciso apenas ter o conhecimento de posse do seu eu, principalmente os trechos básicos mais importantes desta obra.
Isto que aqui está é o conhecimento mais importante que chegou no mundo. É a imunização racional. Não é conversa de papagaios de outrora que os tolos de hoje ainda adotam para poderem ter um bom lugar de morada no céu, junto ao Senhor, e para isso rezam todos os dias para terem lá em cima um cantinho quando chegar o seu dia. E assim vive o mundo cheio de tantas asneiras, em paliativo de tanta cegueira explorada pelos monges que se enriquecem da miséria, adotando semelhante encanto para encantarem os javalis da plebe fraca, adormecida por esse jugo sacrilegiado que sempre manteve a vida de todos em mistério e em sofrimento. As obras racionais não falham. As obras racionais são firmes e sólidas, mais sólidas que qualquer rochedo gigantesco que possa existir. O que é racional não desvirtua do seu ser em coisa alguma. A linha é uma só, a reta é uma só. Muitos, por não conhecerem o que é racional, fazem confusões, como coisa que existissem confusões onde elas não existem. O que é racional não é brincadeira de animal. Animal é que se julga ser o que não é, por não ter convicção real do seu ser. E, por isso, são alterosos nas suposições, nas filosofias, ficando vingadores de si mesmo, mas nem em si mesmo confiam que fará nas coisas dos outros animais. Os animais, bichos humanos, não sabem o que fazem, sempre vagando com as suas mortíferas esperanças, sempre a si mesmo embromando, por serem desconhecidos de si mesmos. Eu não levo em conta os embustes do ser impostor material, porque o que é racional tem convicção e plena certeza do seu ser, e o que é animal não tem esta convicção. Eis a razão das confusões serem limitadas pela combustão do tudo aparente que nada é, produto desse nada que nunca conheceram, que nunca souberam o porquê dele, a não ser agora, na escrituração de salvação eterna. O animal humano é um destemperado formado pela própria deformação e, por isso, mantendo-se sempre sem conhecer o verdadeiro natural, adotando coisas ridículas, querendo prevalecer da certeza sem saberem nada de certo. Agora, com a evolução das épocas, o mundo e tudo está tomando um caráter diferente e esses falsos bálsamos que ajudavam a cegueira do povo ficam repudiados por a vida estar em franca fase da realidade positiva. O mundo e o povo se baseando no positivismo, baseando-se naquilo que vê e deixando essas filosofias para um canto por não confiar mais nelas e verificar que no mundo não existe nada de verdade. No mundo, todos verificando que estão numa época que não podem perder tempo. O tempo é precioso e é preciso vencer. O povo vem se lapidando e procurando um meio melhor para viver. E assim, deixando os cultos infelicitados com a filosofia e vendo que no mundo não há nada em que se possa confiar, admitindo apenas aquilo que veem, querem ver, conhecer de princípio ao fim, para então verem se admitem ou não. Se servem, admitem. Se não servem, não admitem. A vida se torna vitoriosa sobre todos os pontos de vista. Com a imunização racional, sem a imunização racional,
é como todos estão cansados de ver. O mundo e os povos, como já de longos tempos vêm se desagregando pela desdita infinita e monstruosa, onde pouco falta para ficarem de uma vez todos desentendidos de tudo. Os desentendimentos já vêm há muito, e as confusões, estas nem se falam. E assim, todos vêm vivendo, quanto mais não seja, confusos consigo mesmo. Aonde não chegariam todos estes desentendimentos se nestas horas de angústia que atravessa o mundo não chegasse a imunização racional? O que seria do mundo e do povo se não chegasse agora o conhecimento da imunização racional? Tudo piorando cada vez mais, a ponto de não saberem o que fazer para endireitar o mundo. Quanto mais planos fazem para endireitar, mais ridículos tornam-se todos, mais as confusões aumentam, mais aumentam as torturas, as selvagerias e as monstruosidades. O que já vem de muito torto, só tinha mesmo que ir entortando cada vez mais. É por isso que reinam os povos em confusões, sem saberem onde encontrar melhoras e perdendo as esperanças já desde há muito tempo, porque já desde há muito que tudo piora, empobrecendo todos, fazendo de todos desconfiados em tudo. Muita razão doeu, porque o desequilíbrio é incalculável, é monstruoso, e fez com que todos se tornassem cada vez mais descompreendidos, e por isso ninguém vive em paz. São chegados os dias de todos deixarem de ser hipócritas, traidores de si mesmos, porque agora está aí o caminho e conhecimento do equilíbrio de todos no mundo, todos de posse do tesouro dos tesouros de salvação eterna universal. Os passos que por aí estão dando são passageiros. A terra, esse mundo, não foi feito para os seus habitantes. Sabem perfeitamente que estão fora do vosso lugar verdadeiro, que estão aí nesse lugar aparente, com essa vida de aparências, com essa vida embusteira, com essa vida de remediar até não aguentarem mais e morrerem. Conhecem perfeitamente o porquê de estarem fora dos seus lugares, vivendo num lugar onde não podem viver, e por isso não têm garantia. Nada tem garantia, nada é eterno, tudo falha, pois nada são, e é desse nada que se forma um tudo aparente, e por isso são derrotados por desconhecerem o porquê assim são. Sabem que são assim como são, mas não sabiam de onde vieram, nem para onde vão, como vieram e como vão, a não ser agora por meio da imunização racional que libertará todos dessa fonte de perdidos. Por não saberem o porquê existem, o porquê da existência de todos e o porquê da existência desse fenômeno misterioso, enigmático mundo que sempre causou mistério e espanto para todas as capacidades e impressionados com a natureza, vivem dizendo que isso é uma obra infinita que sempre se conserva aí como encantada, que agora está desencantando por chegarem todos à conclusão de tudo e terem o conhecimento dos lugares verdadeiros de todos. Então vivem os infantes aí a indagar. Mas quando será isto? E como será? Não podemos saber e vamos vivendo assim, penando, porque somos uns condenados que nascemos aqui para sofrer, sem saber realmente
porque sofremos e depois condenados à morte. Isto é uma vida triste, é uma vida de liberdade sem liberdade. Não somos senhores de nós mesmos, não há garantias, afinal, nem vale a pena fazermos uma análise do que somos. Isto são argumentos de uns tantos que, se fossem se aprofundar, chegariam à conclusão de que nada sabem, porque no profundo mundo não estão as soluções do ser real com os deformados. A desilusão traz a realidade de si mesmo aos poucos, como agora está chegando a todos para o fim do desequilíbrio e o princípio do equilíbrio pela imunização racional. Ricos passos, ricos dias, ricas horas, alegres passos, alegres dias, alegres horas, que se multiplicam em louvor de todos pela imunização racional. A imunização racional é incompatível ao reino animal. No reino animal vai tudo de mal a pior, por a própria natureza ser ruim e tudo, enfim, ser ruim também. A imunização racional traz o equilíbrio a esse reino desequilibrado, ao reino animal. Uma vez ficando imunes às coisas ruins, as coisas do mal vão todos se lapidando para as graças das graças. A imunização racional evoluindo e todos chegando em seus lugares verdadeiros de racionais, puros, limpos, perfeitos e sem defeitos. Como estão aí, são racionais sujos, cheios de defeitos, por serem bichos e viverem como bichos. A lei da transformação é muito conhecida entre todos. Por isso tudo se transforma até a própria natureza. Para compreenderem todos a razão dessa transformação, devem procurar o saber, pois é o saber que vale e não o implorar. Quem sabe vive bem e quem não sabe vive mal. As coisas não são como todos querem e entendem, e sim como tem que ser e como todos devem saber. Quem vaga nada pode sustentar na memória. É como quem nada sabe. E quem não vaga sabe resolver as coisas porque tem um saber verdadeiro que não lhe sai da memória. A alavanca racional não falha, como nunca falhou. Basta ser racional para ter o equilíbrio fértil, puro, limpo e perfeito. A alavanca racional é o poder mais poderoso do mundo inteiro. Onde ela chega, chega o Todo-Poderoso. E onde está o Todo-Poderoso, tudo brilha, tudo é bom, tudo é rico e tudo é melhor do que o melhor. Há muito que todos no mundo clamam para desvendar estes segredos, estes mistérios e o encanto pavoroso desse mundo. E hoje estão naturalmente em mãos de todos este saber para levar ao mundo o conhecimento que todos esperavam. Nas condições em que viviam, no domínio das filosofias, não há para quem apelar, porque ninguém pode atender aos anseios dos viventes aí da Terra. Se houvesse, o mundo seria uma maravilha, um primor, e o ideal constatar-se-ia sobre todos os pontos de vista, todos resolveriam os seus ideais dentro do conforto relativo às necessidades de cada um, e a vida assim seria mais do que feliz. Do jeito que a vida é, está visto que o Todo-Poderoso não leva paz a ninguém e a felicidade não existe. Esse Todo-Poderoso já caiu no ridículo há muito. O mundo corre à revelia e todos fazem o que entendem com a lei sempre do mais forte. As injustiças brotam por todos os cantos
e o valor da humanidade desaparece por completo. O ser humano não tem mais valor, e de um certo tempo para cá, a vida tornou-se declaradamente impostora. A vida não oferece garantias e, por isso, o sofrimento aperta cada vez mais, ao ponto de o vivente compreender que não vale a pena viver do jeito que vive, debaixo do domínio de monstros. As monstruosidades são tantas que as maiores preocupações da humanidade são só materiais para a destruição de seus próprios semelhantes, de construções de engenhos diabólicos, arrasadores e mutiladores. Então dizem os infantes: estamos sob o domínio de monstros. O que será do mundo e o que será de nós? Nunca mais teremos paz desse jeito. As alegrias são momentâneas e as preocupações nos consomem. O pavor das guerras constantemente articuladas pelos monstros, que quanto mais falam em paz, mais se armam de unhas e dentes. Quanto mais falam em felicidade, mais trabalham para a multiplicação da infelicidade. Todos estão desapoiados no mundo do Ser Supremo a tudo e a todos, o do Deus Todo-Poderoso. Cansados de observarem isto e constatarem estas realidades, quando dizem: o mundo está perdido há muito e nós estamos perdidos no mundo. Cada qual procura fazer por si e o resto que se arranje como puder. Desconhecemos o apoio do Criador, do Deus Todo-Poderoso, e temos que nos fiar em nós mesmos até quando não pudermos mais. Vivem assim completamente desesperançados todos os conscientes, ao passo que os inconscientes não. Mas estes não regulam, não enxergam o que estão vendo e não sabem o que dizem. Vivem como bichos, por o raciocínio, que é o pensamento, está completamente incubado e não desenvolvido. Então chega hoje a imunização racional, a alavanca maior e mais poderosa do mundo, para arredar todo esse caos de misérias. Os inconscientes não saberão como se expressar, desconhecerão como tal divina graça apareceu no mundo para a salvação de todos. Serão desvendados, então, todos os mistérios e o porquê deles, o porquê do mundo, o princípio e o fim da imaculada vida racional, o porquê dessa vida animal, dessa vida de feras bravias que não sabiam porque viviam com vida semelhante à de um vegetal, mas muito inferior aos vegetais, pois dependem deles para viver e eles não dependem dos que se julgam superiores para se manterem e para viverem. Portanto, o ser humano é o resto dos restos dessa natureza deformada e, por isso, depende dos restos de todos os feitos para viver e se manter. E os feitos não dependem de coisa alguma do ser humano. Tudo isto pela faculdade consciente ser diminuta e a inconsciência ser muito desenvolvida, progredindo nessa faina de caducos com o progresso da destruição e dos fracassos que se multiplicam assombrosamente. A vida do ser humano torna-se um pedaço de terra, como de fato é. E vivem discutindo a terra sem saberem verdadeiramente de quem é ou de quem foi. Entretanto, chega hoje a alavanca racional para o redígio da imunização racional entre todos, para levantamento das forças do porvir, da glória das glórias, do triunfo angelical,
por todos terem em mãos a salvação eterna de si mesmos e estarem assim livres eternamente do mal. Houve quem dissesse que tudo isto era impossível quando do princípio deste conhecimento, mas hoje, por encontrar as provas reais, caem por terra as memórias fracas e todos dizem: faça-se justiça ao que deve ser. É verdade. Está de fato provada a salvação eterna de todos. No princípio, considerei-a como chalaça ou graça de um intrujão aventureiro, mas hoje, aprofundando no assunto, encontrei o que nunca podia esperar. Estou assombrado, emocionado por conhecer o que há muito precisava e hoje tenho em minhas mãos o reino glorificador e salvador de todos, que é a imunização racional. Eu me considerava feliz sem o ser, e hoje vejo que era um grande infeliz. Agora sim, considero-me feliz porque sei de onde vim e para onde vou, como vim e como vou, o porquê do mundo e o porquê de todos. Enfim, sou sabedor e tenho todos os mistérios desvendados. Tenho a solução completa deste encanto pavoroso, deste fenômeno, deste rincão de amarguras, deste chão de ambições que teve todos sempre amarrados à sepultura. Com estas idas e voltas, por nossas sementes aqui permanecerem deformadas. Hoje tenho conhecimento do porquê assim sou, do porquê todos assim são, do porquê tudo assim é, e de onde tudo se originou para ser assim como está e como esteve. Está assim provado e comprovado o conhecimento de salvação eterna no mundo, agora em mãos de todos pela imunização racional. A maior alegria do mundo que arredou esse encanto pavoroso, que desvendou esses mistérios que eram verdadeiros rochedos inabaláveis e insolúveis. Hoje tudo claro, tudo limpo e o mundo respirando o ar racional e não a ironia do reino animal adotado pelos seres humanos. Vejam quanto tempo de lutas perdidas e quantos já imploraram em vão, quantas súplicas sem correspondências, quanta miséria infernal num mundo onde tudo é ruim, num encanto pavoroso. O progresso racional. O progresso racional não vai a regresso como o progresso animal. O progresso animal é muito diferente do racional. Quanto mais progridem no meio animal, mais progride o mal, indo tudo a regresso sempre, cada vez mais, monstruosamente. O progresso animal é um progresso de desventuras, de desventurados, de animais que não sabem o que fazem e, por isso, quanto mais procuram melhorar, quanto mais falam em melhoras, mais tudo piora constantemente. Todos confusos, desorientados, desentendidos por tudo e consigo mesmo. Se no momento se entendem, logo estão desentendidos, pior de que no inferno ou no hospício, com diferença muito pouca daqueles que são dados como nulos e recolhidos a lugares determinados para amparar os mais variados. Variados vivem todos no mundo, uns menos e outros mais atacados, e por isso o progresso animal é um progresso de mal, razão porque o sofrimento aumenta cada vez mais, a ponto de não saberem o que devem fazer para o bem comum de todos, para o sossego de si e do mundo em geral.
De racional só tem o nome, pois o que é racional é puro, perfeito, tem convicção das coisas, é fértil, com um equilíbrio sem mácula e não desvirtua do seu ser por coisa alguma. Então, para se engrandecerem e se enobrecerem, dizem os povos da nobreza que são racionais, mas esquecem que são bichos racionais, pois não têm raciocínio. Bichos têm pensamento e sentimento e desenvolvem esse pensamento e o sentimento conforme vão aprendendo, pois se não aprenderem, fica com o pensamento tolhido e encontrando dificuldade para o desenvolvimento de tudo, sem nunca poderem estar de posse do raciocínio. O progresso racional é completamente diferente do progresso animal, e somente por meio da imunização racional será embargado o progresso animal. Por meio da imunização racional, encontrarão o progresso racional e, do contrário, como bichos no progresso dos espinhos e dos espetos, das experiências e das incertezas, só encontrariam a nulidade de tudo. Por meio da imunização racional é que vão conhecer o que é o progresso racional e o progresso animal. No mundo já imperam há muitos flagelos as desilusões feitas pelo mecanismo das aparências e os rodamuinhos, onde sucumbem esses moídos no progresso de aparências, fingindo que não são, fingindo que são bons sem o ser, e por isso, aparentemente, tudo é bom e verdadeiramente tudo é ruim. Progresso de fingidos num mundo de perdidos, onde não tem mais com que contar da divina providência. O mundo está numas condições de salve-se quem puder. Esse mundo é dos mais espertos ou dos mais sabidos, e por isso o vivente assim resume o seu pensamento. Tudo isto também nada adianta, porque hoje é tudo e amanhã não é nada. Hoje é grande e de um momento para outro desaparece, fica pequeno, e mais que o pequeno, é assim que tem sido a evolução do mundo. Consequentemente, o ser grande, o ser sabido, o ser esperto, pouco adianta, ou não adianta nada para a infância que está se libertando desse embrutecimento, que são os bichos novos. O mundo parece ser aquilo que não é, que tem aquilo que não existe, pois encaram a vida diferente do que ela é, por não terem o conhecimento verdadeiro. Fazem castelos, sonham que existem maravilhas e, com o tempo, chegam à mesma conclusão de todos que já têm o conhecimento de como são e, por isso, já nascem a bem dizer, sabendo a verdade das verdades, por já encontrarem no mundo o poder da imunização racional. Aí dizem, temos que ir procurando a melhor forma para vivermos. Mas esta melhor forma não deixa de ser dolorosa, porque vivemos no escuro, sem sabermos, porque vivemos sem sabermos que somos um tudo surgido do nada e depois deste tudo concretizado, nos transformaremos em nada novamente, que o nada é o tudo. Difícil de se compreender o porquê destas coisas misteriosas, onde não há quem chegue à conclusão real para dar uma descrição de acordo como nos parece ser, para a satisfação da humanidade. Então, cada qual sai com a sua, sem pé nem cabeça.
encerrando tudo no infinito misteriosamente, sem provar coisa alguma com base, submetendo o povo a esse embusteirismo e por não achar saída, mantendo a vida como se fosse essa mesma e não se conformando com ela. E diz o vivente: a vida é esta mesma. Esquece que a morte contradiz o que ele diz. Se a vida fosse essa mesma, não viviam e morriam, porque a vida não é essa, é que morrem. Então costumam ainda dizer: a morte é a consequência da vida, surge das consequências, e se não fosse a morte, não caberia mais ninguém no mundo. Vão assim filosofando como se tivessem as bases reais para se basearem, deixando de notar que isso é uma base supérflua onde não encontram o desvendamento necessário e, por isso, dizem: a vida não tem durabilidade nem garantia. E se só morressem e não nascessem, ninguém mais existiria. E por assim ser, a necessidade de reprodução, pois a vida não é constituída para ser eterna, é temporária. Se fôssemos eternos, a vida seria de outra forma, mas por não sermos eternos, pois somos deformados, é que nos transformamos de acordo com a nossa deformação e, por isso, tudo se transforma. Tudo se transforma por estar deformado, por não estar no seu lugar verdadeiro. Se estivesse no seu lugar verdadeiro, estaria no seu natural e não se transformaria. O mundo rege-se com essa transformação aparente para agora chegar no seu verdadeiro lugar. Os bichos tinham que ser assim mesmo. Tinham que ir evoluindo por conta própria, de erro em erro, até encontrarem a verdade e a segurarem de unhas e dentes, para então dizerem: agora encontramos o que nós precisávamos. Parece que chegou tarde, mas não chegou. Tudo tem a sua época, o seu tempo, tudo chega de acordo com a transição e a evolução dos povos, na hora propícia do afago geral universal, por todos ambicionarem a imunização racional, e nela está a salvação eterna de todos. O imunizar é uma coisa natural, de tão natural que é, o vivente no princípio pouco percebe, e só com a continuação firme da leitura é que vai percebendo um natural em si mesmo, diferente do seu eu, começando daí então a surgir, por meio deste natural diferente, que é a imunização racional, coisas completamente diferentes do íntimo do próprio vivente. O vivente começa a sentir esse natural, a orientá-lo a conversar consigo mesmo as coisas necessárias, e então está aí, positivamente, claramente, o vivente imunizado. Não há dificuldade de espécie alguma, porque é do natural do próprio ser humano. Por pertencer o ser humano a uma classe superior a essa que aí está, que é a classe racional. Já sabem que estão deformados, que não eram assim como são, que eram muito diferentes do que são. Eram racionais, puros, limpos, perfeitos, e sabem porque assim ficaram e porque assim são. Portanto, a imunização racional é um ser do próprio natural de todos, que desconheciam e que, por meio da constância e da firmeza na leitura, vão tendo conhecimento, conhecerão o porquê de tudo deformado e o porquê de todos de onde vieram e para onde vão, como vieram e como vão,
e então vão sendo imunizados, sentindo os efeitos da imunização e ficando, em pouco tempo, integralmente imunizados. É preciso apenas ler para poderem aprender todo o conhecimento desta obra, pois ninguém pode ser imunizado sem conhecer e saber o que é imunização racional. Precisam ler com firmeza para conhecer o que é. Está aí todo o conhecimento para o vivente se tornar imunizado. E os analfabetos? Estes serão também imunizados por explicações e orientações dadas pelos que conhecem e sabem o que é imunização racional. Não há dificuldade de espécie alguma. Não há coisa mais natural do que a imunização racional, por pertencer ao próprio natural do ser humano. Da imunização racional nasce a racionalização entre todos e salvará todos eternamente desse encanto pavoroso em que vivem, sem garantias, principiando pela própria vida que não é garantida. São aí nesse mundo joguetes do tempo e de um tempo que é só mal, sujeitos a todas as ruínas em todos os instantes e a todo minuto. Como é ridículo vivente viver sem saber por que vive, considerando-se tanta coisa e de um momento para outro ver que nada é. Vive numa desregulagem sem limites, sem cabimentos, origens das rebordosas e dos flagelos no mundo inteiro, desiludidos por completo, sem esperanças de coisa alguma, devido às constantes transições porque passa o mundo e todos nesse mundo nas mesmas transições para piorarem em tudo. Então, crescem aí e multiplicam-se o número dos desiludidos que vivem por viver, vivem porque têm vida, mas sem prazer, pois o prazer não existe na vida, sujeitam-se a ser qualquer coisa que lhes calhar, até monstros se preciso pôr, e por isso as monstruosidades se multiplicam e o sofrimento é o brilhante do dia e da noite nesse mundo de arrepiar. Desta forma, toda a atenção é pouca para que sejam imunizados o mais depressa possível, para terem conhecimento da razão de todas essas confusões do mundo, para que, por meio da escrituração de salvação eterna, venham a saber o porquê de tudo, o porquê de todos, o porquê do mundo visível e do mundo invisível, fora dele e antes dele, o porquê da origem dele, o porquê de tudo, de todos e o porquê de outros mundos. É preciso que se imunizem para saberem que estavam dormindo, que estavam de olhos fechados, cegos de olhos abertos, vivendo fora do verdadeiro natural, num mundo dominado pelo embusteirismo. Onde existe o embuste, existe o encanto, o mistério e o enigma. Nesse mundo pode-se dizer que todos são embusteiros, encantados, enigmáticos, por todos fazerem mistérios de si mesmos, sonhando de olhos abertos, todos deformados por o verdadeiro ser não ser este, de confusos que para saberem precisam aprender, e vivem sempre aprendendo sem concluírem o saber. Hoje tudo aí tem em mãos, glorificados com o conhecimento de salvação eterna universalmente feita pela imunização racional, e assim abrilhantados todos pelo conteúdo glorioso de adquirir em si mesmo as graças imaculadas do natural de todos, graças que para serem obtidas é preciso apenas que leiam constantemente esta obra para conhecerem o verdadeiro natural
e daí nascer em si mesmo a imunização racional. Vivem aí habituados com essa vida de papagaiadas, criados igualmente a papagaios que, conforme vão aprendendo, vão falando e julgando-se certos com essas papagaiadas todas e verificando que estão errados sobre todos os pontos de vista. Notam a ingratidão da vida por não a conhecerem verdadeiramente e ela torna-se embusteira, ingrata, por não conhecerem o verdadeiro ser dela e, assim, não sabiam de onde vieram nem para onde vão, como podem se salvar sem saberem. Para tudo, para fazer isto ou aquilo, é preciso saber primeiro. E assim, ricos passos, ricos dias, ricas horas, brilhantes passos, brilhantes dias e brilhantes horas que se multiplicarão culminantemente para o bem geral e de todos integralmente. Sonhos da vida que se multiplicam por variedades de ideias e gostos. Quando se trata de fraternidade, de paz, de alegria e de amor ao próximo, são de grandiosidades para todos. Mas quando são todos ao contrário disto, o sofrimento é como todos estão vendo no mundo.